Olá pessoal, aqui é o professor Fábio, espero que todos estejam bem e conforme prometido eu vou nessa apresentação fazer uma breve revisão do conteúdo do bloco 1, que é sobre biomoléculas, um assunto um tanto quanto extenso e complexo, então eu vou tentar sintetizar aqui nessa apresentação o que eu considero mais relevante sobre esse assunto. Bom, então começando pelo conceito de biomoléculas, né? São as moléculas que fazem parte da composição dos organismos vivos. E essas moléculas, elas são basicamente compostas por elementos químicos, né? O elemento base que é o carbono. Então essas biomoléculas, elas são cadeias carbônicas, onde o elemento químico carbono se liga a outros como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Esses são basicamente os elementos que compõem a matéria dos organismos vivos. E nós costumamos então dividir, em 4 grandes grupos, que são os carboidratos, os lipídios, os ácidos nucleicos e as proteínas. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e eu vou destacar mais a estrutura e a função desses 4 grupos aí de biomoléculas. Aqui nós temos um quadro mostrando as biomoléculas que a gente vai ver. Temos também aqui as principais funções e as unidades monoméricas. O que são as unidades monoméricas? São, na verdade, os blocos construtores que formam essas grandes moléculas, chamadas de biomoléculas. Então, por exemplo, o bloco construtor, ou como se fosse o tijolinho, né, que constrói a molécula de DNA, são os nucleotídeos. Então, são esses tijolinhos que se juntam para constituir uma molécula maior, que é então a molécula de DNA. Então, molécula de DNA significa ácido desoxirribonucleico e RNA, ácido ribonucleico. Qual que seria a função, então, dos ácidos nucleicos? O material genético, o DNA, é responsável por armazenar todas as informações genéticas e serve de molde para a síntese de proteínas. Então, como a gente vai ver depois, a molécula de DNA, ela é transcrita para um RNA mensageiro que leva então essa informação ao citoplasma para a síntese de proteínas. Então, são moléculas informacionais, como a gente costuma dizer, Já as proteínas, elas têm inúmeras funções, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas temos aí a função estrutural, moléculas como colágeno, queratina, a importante função de catálise, as enzimas, elas são, na verdade, proteínas, trabalho mecânico, defesa do organismo, entre outras, são várias funções. E o bloco construtor das proteínas são os aminoácidos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles também. Já em relação aos carboidratos, as grandes moléculas são os chamados polissacarídeos. O principal nos organismos animais é o glicogênio. A unidade monomérica construtora é a molécula de glicose, que é a fonte de energia, o combustível das nossas células. Então, portanto, os polissacarídeos eles têm uma importante função de armazenamento de energia em curto prazo na forma de glicose. É a forma de energia que a gente utiliza primeiramente quando a gente precisa, quando a gente está com mais urgência. Em seguida, quando essa fonte de energia se esgota, nós temos ainda os lipídios, que também tem uma função energética. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre outras funções dos polissacarídeos. Eles também têm função, por exemplo, estrutural. Já os lipídios, também conhecidos como gorduras, são os óleos e gorduras, as unidades que os constituem, embora eles não formem macromoléculas, porque essas unidades elas não se ligam covalentemente, mas elas se aproximam, se juntam para formar agregados macromoleculares, e essas unidades são os ácidos graxos. Os lipídios também são moléculas que têm inúmeras funções no organismo, compõem membranas, também servem como armazenamento de energia, como eu falei, entre outras funções. Então aqui a gente fez um apanhado geral só para apresentar a vocês as biomoléculas
E agora a gente vai começar a falar de cada uma delas, começando então pelos carboidratos, os chamados açúcares, né? É um grupo então bastante diverso, composto primariamente por átomos de carbono, como eu já falei, são moléculas orgânicas, né? Então nós temos o carbono na constituição, que o carbono, ligado a ele de um lado nós temos o hidrogênio e do outro lado nós temos o grupo hidroxila. Quando eu falo grupo químico, compreendam como um conjunto de átomos, né? Aqui nós temos dois átomos, é um grupinho pequeno que nós chamamos então de grupo químico. Então, os carboidratos eles têm essa característica, como a gente está vendo aqui na famosa molécula de glicose. Olha só, ela forma uma cadeia então de carbonos, são 6 carbonos. De cada lado da molécula, nós temos um hidrogênio e um grupo hidroxila. Aqui um hidrogênio, um grupo hidroxila. E assim vai, né? Então, essa é uma característica dos carboidratos. Eles são também conhecidos como polihidroxi, porque são várias hidroxilas, né, que compõem aí a molécula. Aqui, no caso, é a cadeia aberta da glicose, e aqui a forma cíclica, a forma em anel, que é, na verdade, a forma mais comum, né? A gente encontra a glicose, 99% dela é encontrada em forma de anel, que é essa forma cíclica. Então, portanto, as unidades básicas, ou os monômeros, né, ou blocos construtores dos carboidratos, são os chamados monossacarídeos. A glicose é um exemplo de monossacarídeo, assim como a frutose, que faz parte, né, da composição, aí está presente em frutas, né, por isso que tem esse nome, né? A galactose também, que está presente no açúcar do leite, que é a lactose. Então, a lactose ela contém galactose, que também é um outro monossacarídeo. E temos também aqueles monossacarídeos que fazem parte da composição do DNA e do RNA, que a gente vai ver. São açúcares também, né? Que é a ribose e a desoxirribose. Então, basicamente é isso, né? Então, os carboidratos eles são formados, né, por blocos construtores, que são os monossacarídeos. Aqui nós temos mais exemplos de monossacarídeos, né, como gliceraldeído, dihidroxiacetona, que são, na verdade, intermediários metabólicos da via glicolítica. Temos também a glicose, que a gente já falou, já comentou, e a frutose, né? Observem aqui a diferença entre elas. São bem parecidas, por exemplo, a glicose e a frutose. Então, nós temos uma classificação dos carboidratos, tem uma série de classificações, e uma delas ela leva em consideração a função química presente no monossacarídeo. O que é a função química? O que a gente destacou aqui em vermelho, olha. C-O. Esse C-O ele é chamado de grupo carbonila, né? Essa carbonila, olha só, na glicose, por exemplo, ela se encontra na extremidade, no primeiro carbono. Carbono 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Já na frutose, a carbonila se encontra no segundo carbono. Carbono 1, carbono 2. Então, quando ela está na extremidade, ela está duplamente ligada ao oxigênio. Como o carbono faz 4 ligações, né? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. A quarta ligação é um átomo de hidrogênio. E esse grupo químico aqui, completo, né? C-OH, é chamado de grupo aldeído na química orgânica. Por isso que a glicose ela é classificada como aldose. Vocês vão ver muito essa terminação -ose, né? Para carboidratos. Então, os carboidratos têm essa terminação -ose. Assim como as proteínas têm a terminação -ina, por exemplo, né? Então, caseína, né? Ferritina, essa terminação -ina para proteínas. Então, a glicose ela é uma aldose, porque ela apresenta o grupo químico aldeído na sua molécula. Já a frutose, a carbonila se encontra no segundo carbono. Aí a função química que muda, não é mais aldeído, mas sim cetona. Para quem se lembra aí da química orgânica, né? Vocês devem ter visto lá no primeiro módulo. Então, esse C-O aqui no segundo carbono forma uma carbonila. Não está ligado a hidrogênio, tá vendo? Porque o carbono está ligado ao oxigênio duplamente, são duas ligações, 1, 2, 3, 4.
e ele se liga então a 2 outros carbonos. Então essa função química é cetona. Então, portanto, eu chamo a frutose de cetose. Então a frutose é uma cetose. Da mesma forma, o gliceraldeído ele tem a função aldeído, então é uma aldose, e a dihidroxiacetona tem a função cetona, então, portanto, ela é uma cetose. Então, essa é uma maneira da gente classificar os carboidratos, né? Os monossacarídeos, no caso, né? Como aldose e cetose. Então, de acordo com a função química. Também classificamos os carboidratos quanto ao número de átomos de carbono presentes no monossacarídeo. Isso talvez vocês já devam conhecer. A gente sempre fala das pentoses, por exemplo, né, que fazem parte da composição do DNA, que é a desoxirribose, e do RNA, que é a ribose. Né? Então, por que pentose? Porque ela tem 5 átomos de carbono. Né? Tri são 3. Esses que a gente viu aqui anteriormente, olha, são trioses. Eles têm 1, 2, 3. 3 átomos de carbono. Então, se cair uma questão lá na prova, né, onde eu vou colocar a estrutura molecular, então vocês vão contar aqui os átomos de carbono. Tem que contar todos os carbonos, são 3. Então, aqui são trioses. Já a glicose e a frutose, ambas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é hexa, né? Então, hexose. Ok? Então, 3 trioses, 4 tetroses, 5 pentoses, 6 hexoses e 7, que é o número máximo que o monossacarídeo pode ter, que são as heptoses. Não são muito comuns, mas elas ocorrem em plantas, por exemplo. Né? As mais comuns são aí as pentoses e hexoses, né, que a gente acabou de ver. Trioses são os menores, aqueles intermediários metabólicos que a gente viu, né? Então, eles são frequentes como intermediários metabólicos. Tudo bem? Então, pessoal, até aqui. E aí também de acordo com o tamanho das moléculas, né? Ou o número de unidades sacarídicas, né, que o carboidrato tem, a gente classifica também como monossacarídeo, oligosacarídeo e polissacarídeo. Aqui vejam que a gente colocou como de 2 a 20. Né? Então, quando só tem uma única unidade, é um monossacarídeo. Quando tem duas, eu chamo de oligosacarídeos, mas, né, quando tem só duas, eu posso também chamar de disacarídeo, que é o caso, por exemplo, da lactose, que é o açúcar do leite. A gente colocou aqui ela embaixo como exemplo, né, a lactose. Ela é formada, então, né, pela molécula de glicose mais galactose. Então, são 2 disacarídeos ligados. Então, os autores eles costumam classificar de 2 até 20 como oligosacarídeos. Então, esse disacarídeo aqui ele já é um oligosacarídeo. E quando tem mais de 20, eu chamo de polissacarídeo. Aí já são moléculas maiores. Né? Aí nós colocamos aqui alguns carboidratos mais comuns. Os monossacarídeos, pentose, como a gente já viu, componentes dos ácidos nucleicos, né? Ribose e desoxirribose. As hexoses importantes, glicose, galactose, frutose, manose. Oligosacarídeos, aí nós colocamos aqui alguns disacarídeos, né? Maltose, lactose, lactose é o açúcar do leite, sacarose, que é o açúcar que a gente encontra no açúcar da cana mesmo, né? Trealose. E os polissacarídeos, a gente vai falar um pouco mais sobre eles daqui a pouquinho. Nós temos o amido, glicogênio, celulose e quitina. Né? Então, são moléculas já maiores. Em relação à função dos carboidratos, né? Os carboidratos eles têm função energética, é uma das funções mais importantes, né, dos carboidratos. As plantas elas estocam essa reserva energética na forma de amido, em raízes, tubérculos, né? A gente vai encontrar essa forma de carboidrato, né, de polissacarídeo, que é o amido, e o glicogênio nos animais. Então, as plantas estocam amido e o glicogênio, e os animais estocam o glicogênio. Né? Inclusive, o amido é uma importante fonte, né, de alimento, está presente no arroz, na mandioca, nas batatas. Né? Então, uma importante fonte de carboidrato para a gente.
Os carboidratos também têm função estrutural. Alguns carboidratos eles têm na sua composição, né, uma estrutura mais rígida e confere a esses carboidratos uma função estrutural, forma estrutura. É o caso da quitina, né, que recobre os artrópodes, insetos, por exemplo, aracnídeos, crustáceos. Esse material ele é carboidrato, a quitina. Então ele é um carboidrato de resistência. Ele forma essa carapaça que recobre os animais. Também nos vegetais nós temos a celulose, que todos conhecem, né? A celulose ela compõe a parede celular das células vegetais, né? Que envolve as células vegetais. E os glicosaminoglicanos, essa palavrinha complexa, também são carboidratos que a gente encontra nos tecidos conjuntivos, como por exemplo no osso, na cartilagem, e são também materiais de resistência. Eles conferem resistência e, portanto, têm função estrutural, né? Um exemplo é o ácido hialurônico, que a gente encontra muito nas cartilagens. Ele é um exemplo de glicosaminoglicano, ele é bastante resistente. Os carboidratos também têm função no reconhecimento celular. Quando uma célula encontra outra, como a gente está vendo aqui embaixo, cada célula tem na sua superfície um padrão, né, de substâncias que a gente encontra aqui na superfície. E aí, essas moléculas que estão aderidas aqui à membrana das células, elas entram em contato com outras, né, com outras proteínas, outros carboidratos de outras células, e com isso ela consegue reconhecer. Então aqui ela reconhece um vírus, uma bactéria, um linfócito, e algumas vezes também serve de adesão celular, né? Então a gente está vendo aqui, por exemplo, uma cadeia de oligosacarídeo, que é o carboidrato ligado a uma proteína de membrana. Então ele serve, por exemplo, para se conectar a outra célula, ou, por exemplo, a uma molécula de colágeno presente no tecido. Então, funciona como se fosse uma âncora, né? Onde as células se ligam entre si ou entre elementos da matriz extracelular. Então, essas são as principais funções dos carboidratos: reserva energética, função estrutural, reconhecimento celular e adesão celular. Aqui nós colocamos os principais polissacarídeos. O importante nas plantas, que é o amido, reserva vegetal, a gente vai encontrar em tubérculos, né, como a batata, raízes como a mandioca, grãos, cereais, né, muito do que a gente come no dia a dia tem amido, né, então é uma importante fonte de energia para a gente, é o que faz a gente engordar, inclusive, né, mas eles são fundamentais, são fontes de energia importantes. E nós comemos, por exemplo, amido, esse amido ele é digerido, começa a digestão já na boca, termina no duodeno, e ele é totalmente degradado em moléculas de glicose que são absorvidas pelo intestino, caem na circulação e essa glicose é distribuída para todo o corpo. Parte dessa glicose pode formar o glicogênio, que aí já é o polissacarídeo que nós temos. A planta não tem, mas nós temos, né? Esse glicogênio é muito parecido com o amido, só que ele é muito mais ramificado, e ele é encontrado principalmente no fígado e nos músculos, né? Mas principalmente no fígado, que é o principal órgão de reserva. E lá o glicogênio ele fica estocado nos hepatócitos, que são as células do fígado, né? Sempre que a gente precisa de energia e que a glicose não esteja disponível no sangue, esse glicogênio é quebrado, né? Ele é quebrado e libera suas unidades de glicose que caem na circulação e vão então suprir as demandas energéticas aí, né? Essa glicose supre as demandas energéticas das células. Esse processo de quebra do glicogênio é chamado de glicogenólise. Lise de quebra, né? Então a quebra do glicogênio. Então esse é o polissacarídeo que nós temos, que é fundamental, muito importante. Temos também a celulose, que é outro polissacarídeo, ele é muito parecido com o amido, só que ele tem uma forma da glicose, que é a glicose beta na sua composição. Então isso muda a estrutura da celulose e faz com que ela tenha uma estrutura mais rígida, por isso que é um polissacarídeo com função estrutural. Então ele compõe
as paredes das células vegetais. A gente está vendo aqui embaixo, né, um desenho representando as células vegetais, e aqui em verde, né, olha só, recobrindo aqui as células, nós temos então a parede celular. Ela tem outros compostos, mas basicamente é composta por celulose, então, né, na sua composição. A quitina, não confunda com a quitina, que é a proteína do músculo, né? Aqui é carboidrato, é quitina, né? A quitina ela faz parte do exoesqueleto dos insetos, que é o que a gente está vendo aqui, uma muda, né? Uma ecdise, onde o inseto ele está trocando, né, a sua carapaça, porque ele cresce, é como uma roupa que vai ficando mais justa, né? E aí ele precisa de uma roupa nova que caiba nele, então ele troca. Então ele está realizando aqui a ecdise, e esse é o exoesqueleto que ele abandona, olha só, tem a mesma forma do animal, né? E esse material também é quitina, é um carboidrato, né? Um tanto quanto parecido com a celulose em relação à resistência, mas tem composição diferente, né, da celulose, mas tem uma função parecida, né, para os animais. Forma então esse envoltório dos insetos e de todos os artrópodes de forma geral, né? E por último, um outro polissacarídeo importante são os chamados glicosaminoglicanos. Nós temos uma variedade dessas moléculas nos tecidos conjuntivos. Eu dei o exemplo do ácido hialurônico para vocês, né? Então eles estão presentes aí, são moléculas que estão presentes nesses tecidos, como cartilagem, osso, tecido conjuntivo propriamente dito, tecido adiposo e por aí vai. Então é um material também de resistência que, junto com as proteínas, como o colágeno, dão resistência aos tecidos animais. Então é importante polissacarídeo também. Bom, basicamente é isso sobre carboidratos. Agora vamos para os lipídios, também chamados de óleos, né, e gorduras, né? Já os lipídios, eles têm uma característica diferente dos carboidratos. A gente viu lá no carboidrato que ele tem carbono, hidrogênio e grupo hidroxila, né? Tem oxigênio também, formando lá carbonila. E quando tem o oxigênio na molécula, sempre confere polaridade. E basicamente os lipídios, né, grande parte deles, ou grande parte da molécula de lipídio, não tem oxigênio. Então só tem carbono e hidrogênio. Essa é uma característica que confere apolaridade. Então os lipídios eles têm essa propriedade comum a todos, que eles são apolares e, portanto, eles são insolúveis em água ou parcialmente solúveis em água, né? Então, portanto, eles são um grupo de hidrocarbonetos. Quando eu falo hidrocarboneto lá na química orgânica, que vocês viram, né, são moléculas compostas apenas por carbono e hidrogênio, né? Existe uma diversidade estrutural aí no grupo dos lipídios, né? A gente vai ver um pouquinho isso. Mas essa característica da insolubilidade faz com que as moléculas de lipídio, né, ou de hidrocarbonetos, né, por serem apolares, elas se agregam preferencialmente entre elas e fogem da água. A água é polar, então elas não se misturam com a água. Por isso que o óleo não se mistura com a água. Então essa apolaridade ela faz com que as moléculas lipídicas se juntem, né? Elas se atraem umas às outras. Se você pingar uma gota de óleo num copo de água e você pingar uma segunda gota e uma terceira, você vai ver que elas começam a se movimentar e de repente elas se juntam e formam uma única gotícula, né? Então elas se agregam. Essa é uma característica do lipídio. Um adipócito, que é uma célula de gordura nossa, por exemplo, se você olhar ela ao microscópio, ela é uma célula bem arredondada e ela tem no seu interior várias moléculas, né, de triacilglicerol, né, que é uma molécula lipídica, e essas moléculas se agregam formando uma única gotícula, né, que é uma gotona, eu costumo dizer para os meus alunos, de gordura que fica dentro da célula. Então, esse é um agregado macromolecular. Por isso que nós dizemos que os lipídios eles não são polímeros verdadeiros. Porque um polímero é o quê? Uma molécula grande, formada por várias unidades, onde elas se ligam entre si através de ligação química covalente. É como se fosse um colar contendo várias contas.
E os lipídios eles não fazem isso. As unidades lipídicas elas não se ligam covalentemente umas às outras, mas elas se atraem através dessas forças de atração apolares e fazem então com que elas se agreguem, mas elas não estão ligadas fisicamente. É como se fosse um ímã onde uma atrai a outra, mas elas mantêm a sua individualidade e não se ligam. Correto? Então, nos lipídios nós temos esses agregados macromoleculares. Em relação à estrutura, nós vamos encontrar lipídios com cadeias abertas e também alguns com cadeias cíclicas, aquelas cadeias fechadas que formam anéis, como é o caso do colesterol, por exemplo. Então, há uma certa diversidade, diferente lá dos carboidratos que a gente viu, né? Que eles têm uma característica mais geral, né, para todos, né? Aqui não, aqui a gente tem uma diversidade um pouquinho maior. Bom, quanto às funções dos lipídios, uma das funções importantíssimas é o armazenamento de energia. Então, como eu falei, quando a gente precisa de energia, o primeiro estoque que é acionado é o glicogênio. Quando o glicogênio se acaba, porque ele é um estoque limitado, aí é que vem a queima das gorduras, que a gente chama, né? Então, aí vem a queima dos triacilgliceróis, a mobilização dessas moléculas lipídicas que estão estocadas nos nossos adipócitos, as nossas células de gordura. Por isso que para a gente emagrecer, por exemplo, né, a gente tem que fazer uma caminhada mais longa, uma atividade física mais intensa. Não adianta você caminhar meia hora, por exemplo, né? Nessa meia hora você só utilizou o glicogênio do fígado. Então, para você acionar a queima de gordura, você tem que ir um pouco além. Você tem que caminhar uns 40 minutos, uma hora ou mais. Quanto mais você caminhar, mais você está queimando essas gorduras. Então, essa energia armazenada ela é estocada na forma de triacilglicerol ou triglicerídeo, a mesma coisa. A gente vai mostrar ele daqui a pouquinho. Tá ok? Então, nós temos essa forma de energia. E é uma forma de energia muito rica, inclusive, né? Porque os lipídios eles rendem o dobro de energia em relação aos carboidratos. Enquanto o carboidrato ele fornece 1 grama, fornece cerca de 4,5 quilocalorias, né? Então 4,5 quilocalorias por grama, 1 grama de lipídio fornece 9 ou um pouquinho mais que 9 quilocalorias. Então é o dobro, né? São moléculas energéticas muito ricas. Além disso, os lipídios têm papéis estruturais. Basta lembrar dos fosfolipídios, né, que são lipídios que compõem as membranas e formam a estrutura das membranas. Então, função estrutural, porque compõem a estrutura das membranas celulares, né? Não só da membrana que envolve a célula, que é a membrana plasmática, mas todo o conjunto de membranas que a gente encontra formando as organelas celulares. Todas essas membranas têm constituição fosfolipídica. A gente chama também de lipoproteica, né? Porque além dos lipídios, dos fosfolipídios, nós temos também proteínas, né? Então, esse papel estrutural é importante nas células. Papel regulatório, papel de regulação, né? Algumas moléculas de hormônios, a gente vai falar um pouquinho de alguns deles, são esteroides, que são moléculas lipídicas. Então, os hormônios eles controlam as atividades orgânicas, né, do nosso corpo, por exemplo, e as vitaminas também têm um papel de regulação, e algumas delas a gente vai falar sobre elas depois. Elas são, na verdade, moléculas lipídicas, né? Isolante térmico, olha só, a camada de gordura do corpo dos animais funciona como se fosse um isopor. Imagina o isopor que você leva para a praia, contendo lá suas latinhas de cerveja com gelo, né? Então, por que você usa isopor? Porque esse material ele é isolante térmico. E a nossa gordura corporal também, ela tem essa função. Então, ela forma um envoltório no corpo, né? Nós temos essa camada distribuída por todo o corpo. Nós, que eu digo, mamíferos e aves, né? Que são animais homeotérmicos. Nós temos, então, essa camada de gordura por todo o corpo que forma esse isolante e impede a passagem de calor. Então, quando está muito quente, o calor tem dificuldade de entrar no seu corpo por conta disso. Assim como quando está muito frio, né, o calor que está retido no seu corpo tem dificuldade de sair do seu corpo. Então, com isso, os lipídios têm esse importante papel adaptativo como reserva, né,
de energia e também como controle da temperatura. Nós temos o caso aqui que eu já vou mostrar para vocês, dos ursos polares, né? Eles são assim fofinhos porque eles acumulam gordura, né? Então durante o período de verão eles se alimentam bastante, tudo que eles conseguem eles comem, aí eles estocam gordura. Aí essa gordura ela vai servir tanto como reserva energética, como também vai servir como isolante térmico, que vai proteger esses animais que são mamíferos, né? Então portanto são endotérmicos, eles controlam a temperatura corporal, então essa camada de gordura vai ajudar tanto na sobrevivência, né, a esse longo período de jejum, fornecendo energia, como também vai proteger aí da perda de calor. Então, uma importante adaptação. Então, observem que nesse caso específico, né, os lipídios eles têm um papel adaptativo no animal, né? Esse papel que torna o animal apto a sobreviver num ambiente mais frio, né, com temperatura mais extrema, rigorosa. E aí eles sobrevivem a períodos de jejum. Aí quando chega o inverno, imagina aquele inverno super rigoroso das regiões polares, onde eles quase não têm alimentos ou não encontram alimentos, então eles sobrevivem com o que eles estocaram. Tá ok? Bom, e também isolante, além de isolante térmico, os lipídios têm função de isolante elétrico, né? É como se fosse a capa de um fio, né? Imagina aí o fio do cabo do seu computador. Você pode pegar ele enquanto estiver ligado na tomada que você não leva choque. Por quê? Porque ele é encapado com material isolante elétrico. Os nossos nervos, eles também são assim, eles são encapados, alguns deles, não todos, né? Mas pelo menos os nervos mielínicos, eles são encapados por essa camada de gordura, que é a bainha de mielina, e que impede com que o impulso nervoso extravase, né, para as adjacências do nervo, e ele é então impulsionado dentro do nervo, ele não sai do nervo. Então é como a corrente elétrica que passa dentro de um fio, ok? Então isolante elétrico. Função impermeabilizante, essa função é devida a óleos e ceras que recobrem a superfície da pele. Nós mesmos temos, né, essa camada de gordura. Os pelos e penas, né? Todo mundo já viu o pato, que ele flutua na água, né? Você pode empurrar o pato para baixo da água que ele não afunda, né? Ele sobe, né? Além da leveza do corpo, dos ossos pneumáticos que eles têm, eles também têm essa impermeabilização das penas, né? Então eles passam o bico numa glândula, que é a glândula uropigiana, que produz esse material gorduroso, e eles passam o bico nas penas, né? Muitas aves fazem isso. E isso então impermeabiliza as penas, então o animal não se molha, né? Isso é muito interessante. As frutas também têm cera recobrindo, né? Se você pegar algumas frutas, você vai perceber que elas têm esse material, essa cera que recobre, é uma proteção para as plantas, né? Na sua superfície, sobre a sua cutícula, né? E nós também temos esse óleo que protege, né? Que deixa o cabelo mais maleável, né? Os pelos, uma característica aí dos mamíferos que apresentam pelos, né? E além disso, nós temos um outro grupo lipídico, a gente vai falar brevemente sobre ele, são os carotenoides, que ajudam as plantas a capturar a energia solar. As plantas utilizam a luz para fazer fotossíntese, né? Quem capta essa energia e converte essa energia luminosa, né, através do processo de fotossíntese para a produção de glicose e oxigênio, na verdade, o pigmento, aquele pigmento que a gente encontra, né, aquele pigmento verde, né, que a gente encontra nas folhas, né, nos vegetais de forma geral, né? Mas quem ajuda esse processo, né, quem faz esse processo de captura da energia solar e ajuda nesse processo são os carotenoides. Então, uma família aí de pigmentos, né? E o pigmento verde que eu falei, esqueci de falar o nome, que é a clorofila, né? Bem, então vamos falar um pouquinho dos principais lipídios, começando pelos triacilgliceróis, ou também conhecidos como triglicerídeos, né? Ou também alguns falam, né, os mais antigos falam de triglicérides, né? Estou com o meu triglicérides alto. Então, é uma das frações lipídicas que é dosada quando a gente vai
para o médico ele pede um lipidograma, né, que é um exame, né, para dosar os vários lipídios que a gente tem circulando no sangue. Então, os triglicerídeos ou triacilgliceróis é o termo mais usado hoje em dia, triacilglicerol, né? São importantes reservas energéticas para os organismos. Então, quem são eles? São os óleos nos vegetais. Esse óleo que a gente utiliza na alimentação, ele vem dos vegetais, então ele tem na sua composição triacilgliceróis. E também as gorduras animais. As gorduras que nós encontramos nos animais também têm essa mesma composição, triacilgliceróis, né? Como que é a molécula de triacilglicerol? Triacil porque ele tem 3 cadeias de ácidos graxos, né, ligadas a uma molécula de glicerol. Essa daqui, olha, é a molécula de glicerol. Ela tem 3 carbonos e em cada carbono tem um grupo hidroxila, OH. Em cada hidroxila dessa vai reagir essa molécula aqui, que aqui ela está representada simplificada, né? Mas aqui esse grupo R é uma cadeia de carbonos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, essa porção aqui, que é o grupo carboxila do ácido graxo, então aqui é uma cadeia de ácido graxo, ela vai reagir com uma dessas hidroxilas e vai fazer uma ligação, né? É a ligação éster que a gente chama, uma ligação química covalente. Então, em cada uma dessas hidroxilas vai se ligar um ácido graxo, por isso que nós estamos colocando aqui 3 ácidos graxos. Então, 3 ácidos graxos vão se ligar a uma única molécula, né, de glicerol, que é um álcool, e vai ter a formação, então, do triglicerídeo, ou triacilglicerol. Então, observem que aqui esse grupo se ligou aqui na hidroxila, né? Então, aqui nós temos um ácido graxo ligado, aqui outro, e aqui outro, são 3. E como resultado dessa ligação, nós temos também a formação de 3 moléculas de água. Aqui vai formar uma molécula de água, aqui e aqui. Então, nós temos a liberação de 3 moléculas de água, né? Esse é o resultado dessa reação. E aqui uma molécula de triacilglicerol formada, né? Um exemplo, né, de uma molécula de triacilglicerol. Nós temos aqui então o glicerol, como a gente já viu, e as 3 cadeias de ácidos graxos. Por isso triacil, né? Porque são 3 cadeias de ácidos triacil, glicerol por conta do álcool que é o glicerol. Tá, ok? Tem outras moléculas que têm outros álcoois, além do glicerol, mas nos triacilgliceróis sempre vai ser o glicerol. Aí, o que nós vemos aqui nessas cadeias? São 3 cadeias. A gente representa assim como um zigue-zague, mas são cadeias de carbono. Carbono ligado a carbono e cada carbono ligado a hidrogênios. Lembra que a gente falou que os lipídios são hidrocarbonetos. Então, aqui nós temos uma cadeia hidrocarbonada, que a gente chama. São carbonos e hidrogênios, né? A gente representa aqui como um zigue-zague. E aí, o que a gente observa em cada uma dessas cadeias? Observem que as 3 são diferentes. Então, cada ácido graxo tem uma composição diferente. Num único triglicerídeo, você pode ter 3 ácidos graxos diferentes, como aqui, né? Então, você pode ter, por exemplo, o ácido oleico, o ácido linoleico, o ácido palmítico, todos eles são diferentes. E eles podem se ligar formando uma única molécula, né? O que a gente observa aqui? Aqui é uma dupla ligação, a gente chama também de uma insaturação, né? Então, esse ácido graxo aqui, por ele não ter dupla ligação, a gente chama ele de saturado. Esse já apresenta uma insaturação, então eu já chamo ele de insaturado. E o de baixo também, olha só, aqui a gente está vendo 3 ligações, então ele também é insaturado. 3 duplas ligações, ok? Quando a gente tem uma única dupla ligação, a gente chama esse ácido graxo de monoinsaturado. Mono 1, né? E quando tem 2, né, ou mais, como é o caso aqui embaixo, que são 3, a gente chama de poliinsaturados. Tá, ok? Inclusive esse está mostrando aqui que é um ômega, né? É um daqueles, a gente costuma ver hoje em dia, né? Muito a respeito de ômega 6, ômega 3, né? Então eles também são tipos de ácidos graxos que podem compor os triacilgliceróis. Agora, a aplicação disso, né? Eu até perguntei, acho que eu fiz alguma pergunta no caderno de atividades lá para vocês.
o que tem a ver com a saúde, né, isso? Hoje em dia se diz que, em geral, as gorduras que são saturadas, ou seja, se você pegar a gordura animal, né, então principalmente lá a gordura, não tanta manteiga, mas a gordura presente, porque a manteiga ela tem ainda cadeias mais curtas e monoinsaturadas. Mas se você pegar, por exemplo, a gordura animal, a gordura presente na carne, ela vai ter uma proporção maior nos seus triacilgliceróis desse tipo de ácido graxo, do saturado. E nos óleos vegetais você vai encontrar mais esse tipo aqui, insaturado. O azeite, por exemplo, que é considerado hoje um dos mais saudáveis óleos, né, vegetais, ele vai ter bastante desse tipo, poliinsaturado. Então, hoje em dia a gente sabe que esse tipo de óleo, o poliinsaturado, ele está relacionado a uma boa saúde. E o saturado não, né? Então, por isso que se recomenda hoje em dia o uso dessas gorduras poliinsaturadas, né? Que estão presentes aí na gordura de alguns peixes, né? E presente nos óleos vegetais, como o azeite, que é considerado um dos mais saudáveis hoje em dia, né? Eles têm o maior conteúdo de ácidos graxos poliinsaturados. Então, esse é o triacilglicerol, ele tem essa composição e ele tem essa função energética para os organismos. Agora, um outro lipídio, o fosfolipídio, é aquele que compõe as membranas celulares. Aqui nós temos a representação da bicamada fosfolipídica da membrana celular, né? E temos aqui representado, observem que nós temos uma cabeça e duas caudas. É assim que a gente representa o fosfolipídio, não é à toa, né? Ele tem uma cabeça, essa cabeça redondinha aqui, ela é polar, hidrofílica, né? Portanto, interage com a água, por isso que elas estão voltadas para fora, né? Aqui, imagina que é o lado de fora da célula, aqui é o lado de dentro. Fora e dentro tem água, porque o citoplasma é solução aquosa. Então, as cabeças se voltam para fora da membrana e na parte de dentro, como a gente já falou, os lipídios eles se atraem, né? Através de forças fracas, interações aí, fazem com que eles se juntem. E aí nós temos então aqui do lado de dentro essa porção, essa fase apolar que a gente diz, que é composta pelas caudas hidrofóbicas, né, dos fosfolipídios. Então dessa maneira nós temos a estruturação da membrana celular, não é à toa que ela é assim, porque as porções hidrofílicas se voltam para fora e as hidrofóbicas se voltam para dentro da membrana. Portanto, o fosfolipídio é aquele tipo de molécula anfipática, né? O que é a molécula anfipática? Ela tem tanto uma porção, ela tem as duas coisas, uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica, né? E aqui ampliando um fosfolipídio, se a gente pegar aqui, olha só, para ver a cabeça do fosfolipídio e as caudas hidrofóbicas, é aquela estrutura muito parecida com o que a gente viu anteriormente, olha, no triacilglicerol. A diferença é que aqui nós temos o glicerol também, né? Ligado a ele duas cadeias de ácidos graxos, inclusive esse daqui é insaturado, né? Esse daqui é saturado. Só que no lugar da terceira cadeia, lá no tri, né, no triacil, são três. Aqui no lugar da terceira cadeia, a gente vai ter um grupo fosfato. Esse é o grupo fosfato, né? E ainda esse grupo fosfato, né, pode ter outras moléculas ligadas, como serina, inositol, né, colina, formando a fosfatidilcolina, por exemplo, que é um tipo específico de fosfolipídio. Mas basicamente é isso. O que nós vamos encontrar na cabeça é a porção polar, então vai ter o quê? Vai ter o glicerol, vai ter aqui essa porção que tem o oxigênio, C dupla O, né, do grupo carboxila que se ligou aqui, que é uma porção bastante polar, hidrofílica. E o grupo fosfato, que é carregado eletricamente, tem oxigênio, então ele tem bastante polaridade também, né? Então, com isso, nós temos essa cabeça hidrofílica e as caudas hidrofóbicas. Essa seria, então, a composição do fosfolipídio, principal componente das membranas celulares, função estrutural, né? Outros lipídios, carotenoides. Os carotenoides, como a gente já falou, é uma família de pigmentos, né, que vai lá ajudar a clorofila na absorção de luz, fazer a fotossíntese.
E eles são encontrados em plantas e animais. Muitos animais se alimentam de alguns vegetais que têm esses pigmentos e às vezes acabam incorporando no seu tecido adiposo, né? Fica lá estocado. E até dá coloração à pele, a penas, né? Então são os chamados carotenoides. São pigmentos lipídicos. Um deles, né, a gente considera aí um dos mais importantes, é o beta-caroteno. É um deles, né, um exemplo. Beta-caroteno é um pigmento que na planta ele prende energia solar nas folhas durante a fotossíntese, mas quando a gente come, se alimenta, né, desse beta-caroteno, e uma das fontes, por exemplo, de beta-caroteno é a cenoura, né, esse pigmento que tem essa coloração alaranjada. Então, todos os alimentos que têm essa coloração mais alaranjada têm o beta-caroteno. Um deles é a cenoura, né? A cenoura, então, tem esse beta-caroteno que, quando a gente come a cenoura, ela é digerida. O beta-caroteno ele é degradado, ele é quebrado exatamente ao meio, né? A gente está vendo aqui, por exemplo, olha, esse é o beta-caroteno. Ele é clivado, quebrado aqui ao meio, e ele vai formar duas moléculas de retinol. O que é o retinol? É a vitamina A, né? Então, olha só. Então, duas moléculas, uma molécula de beta-caroteno vai formar duas de vitamina A. E a vitamina A ela tem várias funções no organismo, e uma delas é servir como matéria-prima, né? Ou seja, precursor de um pigmento que a gente encontra no nosso olho, na retina, que é a rodopsina. Essa rodopsina é o pigmento do olho responsável pela captação da luz e, portanto, ajuda na visão, né? E assim, quando falta vitamina A no nosso organismo, desenvolve um quadro que é chamado de xeroftalmia ou cegueira noturna, onde a pessoa tem uma dificuldade de enxergar à noite quando tem pouca luz, devido à falta desse pigmento, ok? Então, o beta-caroteno ele é um precursor, né, matéria-prima, que vai dar origem à vitamina A, e a vitamina A, por sua vez, é o precursor que vai dar origem a um derivado dele, que é a rodopsina, que é o pigmento do olho. Assim como a falta da vitamina A, é interessante que pode haver também excessos. Existem casos de intoxicação que já foram relatados, né, de vitamina A em esquimós. São aquelas populações que vivem em regiões muito frias e eles gostam de se alimentar de foca. Eles gostam muito de comer o fígado da foca. E o fígado da foca tem muita vitamina A. E aí eles comiam tanto que ocorreram casos, inclusive, de intoxicação, né? Então, de forma geral, essas vitaminas que são de natureza lipídica, elas podem ser estocadas no fígado. Por isso que o fígado é uma fonte de vitaminas, né, lipossolúveis, como A, D, A, E e a K, que a gente vai falar agora na sequência. Então, quando a gente tem alguma carência de vitamina, muitas vezes o médico recomenda a ingestão de fígado, né, na alimentação. Fígado, o órgão animal, né, que a gente já viu. E outras vitaminas de natureza lipídica, além da A, que está relacionada com a visão, a vitamina D, embora ela não tenha origem em pigmentos, mas é uma vitamina que é muito importante na absorção do cálcio. Ela pode ser produzida na pele pelo estímulo luminoso, né? Mas ela pode ser adquirida também em alguns alimentos. E ela tem uma das funções dela, né, a mais importante, é a absorção de cálcio. Ela ajuda na absorção de cálcio pelo intestino. Sem vitamina D não tem absorção de cálcio. A vitamina E está muito relacionada à reprodução masculina, mas ela tem uma importante função antioxidante. Aqui a gente está vendo alguns alimentos que são fontes, né, dessas vitaminas, aqui as castanhas, as nozes, né, como fonte de vitamina E. E a vitamina E tem uma importante função antioxidante. O que significa isso? Ela combate os radicais livres, né, que provocam aí envelhecimento precoce, danos ao DNA, né? Então, é uma importante função aí antioxidante. E a vitamina K, que está presente em vegetais, ela está relacionada com a coagulação do sangue. Ela é importante para a formação dos fatores procoagulantes, aqueles que produzem o coágulo, né, que fazem a coagulação do sangue. Tá ok? Então, essas vitaminas são todas de natureza lipídica, elas são lipídios. E por isso, como eu falei para vocês, elas podem ser estocadas no fígado, né? As demais, a vitamina C, que a gente não citou, e as vitaminas do complexo B, são hidrossolúveis, elas não têm composição lipídica. Então, por isso que elas não podem ser estocadas, e é por isso
que não adianta você tomar muita vitamina C no dia, né? Que o excesso vai ser eliminado, ele é excretado pelos rins, né? Já as vitaminas lipídicas, essas sim podem ser estocadas e acumuladas no fígado. As do complexo B e a vitamina C, não. Elas são eliminadas quando não são utilizadas pelo organismo. Por isso que é importante a ingestão diária de alimentos que tenham essas vitaminas, principalmente a vitamina C e as vitaminas do complexo B, né? Outro grupo de lipídio importante, os esteroides. É uma família, né, os esteroides, de compostos orgânicos. E a característica dessa família são os anéis de carbono, olha, eles se fundem, né? A gente está vendo aqui que eles se fundem uns aos outros, né? Parece aquela casinha da abelha, né, onde ela deposita o mel, né, os favos do mel, tem esse formato, né? Então é uma característica dos esteroides, são essas cadeias, né, fechadas. Então são compostos orgânicos cujos anéis múltiplos compartilham carbono, são anéis fundidos. E um exemplo clássico, né, de esteroide é o colesterol, né? O colesterol ele é um esteroide e ele é importante porque ele participa da síntese de outras moléculas esteroides, né? Ele é o precursor, ele é a matéria-prima utilizada para a produção de outras moléculas e ele também está presente nas membranas, embora não na mesma proporção, né, que os fosfolipídios, mas ele está presente nas membranas celulares também, junto com os fosfolipídios, numa proporção menor. Aqui então nós temos a molécula do colesterol e aqui é um hormônio, a cortisona, que é um hormônio que deriva do cortisol, por isso que tem o nome cortisona, né? Olha só, a molécula é muito parecida. Então o cortisol, ele vem, né? Aliás, o cortisol e a cortisona, que é um outro hormônio, eles vêm do colesterol. Eles são produzidos a partir do colesterol. E é por isso que eu sempre costumo dizer que o colesterol, ele é sempre visto como um vilão, mas ele é uma molécula importantíssima para o nosso organismo, né? Só que aí o que acontece com o colesterol? Ele vem da alimentação, então se você tiver uma ingestão de alimentos com muito colesterol, o nível de colesterol no sangue pode aumentar, e o problema é o excesso de colesterol no sangue, né? Então ele vem da alimentação, mas ele também é sintetizado no fígado. É o que explica, né, porque que algumas pessoas são muito magras, fazem atividade física e elas têm um colesterol alto, porque elas têm uma disfunção lá nas enzimas do fígado, né, que começam a produzir muito colesterol. Então ele pode ser produzido sim pelo fígado, né? É além da alimentação, né? Então é produzido pelo fígado. E como eu falei, ele é precursor dos hormônios esteroides e também dos sais biliares. Os sais biliares são aqueles compostos que estão presentes na bile, né? A gente tem lá a vesícula biliar que estoca, né, os sais biliares. Esses sais biliares eles são, na verdade, produzidos no fígado a partir do colesterol e são estocados apenas na vesícula biliar, né? E aí, durante a digestão de gorduras, ocorre a liberação então desse líquido, né, dessa bile, no duodeno para ajudar na digestão das gorduras. Ok? Então, os hormônios esteroides, como a gente falou, eles são derivados do colesterol. Nós temos alguns exemplos. Os hormônios sexuais, testosterona, estrógeno, a progesterona, o cortisol, a cortisona, a aldosterona, todos esses hormônios, eles são hormônios esteroides, eles são produzidos a partir do colesterol, né? Então todos eles são de natureza lipídica. E o precursor é o colesterol, por isso que ele é importante, né? Então o colesterol, ele não é esse vilão, mas ele pode ser quando ocorre um excesso, né, de colesterol no sangue, né? Então isso pode conduzir a uma deposição. Essa deposição ocorre junto com outras substâncias, com fibras de colágeno, inclusive, e vai se formando uma placa, né, nas artérias que vai obstruindo o fluxo sanguíneo. Então essa placa, a placa de ateroma, ela produz então esse quadro que é chamado quadro clínico, é chamado de aterosclerose, né? E ela pode provocar então um entupimento do vaso.
e levar a um ataque cardíaco, aumento da pressão arterial e o ataque cardíaco. Então, o problema do colesterol é esse, a gente tem que cuidar do nível dele, mas ele é uma substância, né, um lipídio bastante importante. Aqui alguns hormônios derivados, né, do colesterol, são os hormônios esteroides, testosterona, hormônio masculinizante, estradiol, hormônio feminilizante, o cortisol, que é também conhecido como hormônio do estresse, ele é produzido em condições de estresse nos animais, e a aldosterona, que tem um papel importante aí na regulação do equilíbrio hidromineral do corpo, e ela ajuda também no controle da pressão arterial, né? Então, a aldosterona é produzida pela adrenal. Tanto a aldosterona quanto o cortisol são produzidos na glândula adrenal. E testosterona nos testículos, né, nas gônadas, testículo, estradiol nos ovários. E por último, para a gente fechar os lipídios, tem também o grupo dos eicosanoides. É um grupo que talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas esse grupo, assim como os esteroides são derivados do colesterol, os eicosanoides são derivados do ácido araquidônico, né? Vou mostrar aqui já para vocês ele, olha. O ácido araquidônico, esse daqui é um ácido graxo, ele é poliinsaturado, por quê? Porque ele tem duplas ligações, e dele derivam esses grupos aqui de moléculas, são famílias também de moléculas, né? Os três principais são as prostaglandinas, leucotrienos e tromboxanos. As prostaglandinas, elas têm uma infinidade de subtipos, né? Então tem a prostaglandina E1, E2, como a gente vê aqui. Essa daqui, por exemplo, é a E1, PGE1. Tem a E2 e por aí vai. E cada uma delas tem uma função específica no organismo. Mas, de forma geral, as prostaglandinas elas estão relacionadas com a indução da resposta inflamatória. Então, quando você tem um corte, por exemplo, essa substância ela é liberada, ela é acionada e ela provoca a resposta inflamatória. Também ajuda no controle da pressão arterial, muito importante, no trabalho do parto, junto com a ocitocina. As prostaglandinas são elas que fazem com que o músculo uterino se contraia para que haja então a expulsão, né, do feto no momento do parto. Então esse é o papel, são alguns papéis das prostaglandinas que são derivados do ácido araquidônico, né? Os leucotrienos, eles foram isolados de leucócitos pela primeira vez, então por isso que eles receberam esse nome de leucotrienos. Eles também têm uma série de funções, mas eles estão envolvidos, um deles, né, um dos principais, é no processo asmático, né? A pessoa que tem asma, ela produz bastante leucotrieno do tipo C, né? E os tromboxanos também têm várias funções, mas como o nome diz, né, tromboxanos vem de trombo, formação de trombos, que são coágulos. Então são substâncias lipídicas que induzem a agregação de plaquetas, agregação plaquetária. Então forma o trombo, que pode levar à obstrução dos vasos, né? Então, quando eu falei para vocês lá do ômega 6, ômega 3, por que se fala que eles são interessantes para a alimentação? Porque esses óleos ômega, eles inibem a liberação de tromboxanos. Então, como você não tem tromboxano livre, você não tem agregação plaquetária. Então, seu sangue flui mais livremente, né? Por isso que aquelas populações que se alimentam muito, né, vivem em regiões muito frias, eu falei dos esquimós, essas populações se alimentam muito daqueles peixes, né, que tem esse tipo de óleo de ômega. Eles raramente têm problemas cardíacos, né, justamente por conta disso, porque eles ingerem muito esses ômegas que inibem a síntese de tromboxanos. Então essa seria uma aplicação aí, né? Aqui então mostrando, olha, as prostaglandinas, um tipo de prostaglandina, um tipo de tromboxano, A2, não é esse que está relacionado com a agregação plaquetária, né? Leucotrieno, eu falei que é o leucotrieno C, né, que está relacionado com a asma, não o A. Então nós temos aqui os subtipos, né? Então são várias moléculas, uma infinidade delas, e todas são derivadas do ácido araquidônico, né? Forma então o grupo dos eicosanoides. E assim a gente termina os lipídios. Vamos agora, né, uma aula muito longa, vamos falar dos ácidos nucleicos, bem rapidinho também, para não cansar. Mas os ácidos nucleicos, eles são também polímeros, são moléculas grandes, polímeros lineares,
formadas por nucleotídeos. Então, os nucleotídeos são os blocos construtores dos ácidos nucleicos. E são moléculas cuja função é o quê? É o armazenamento, transmissão e uso da informação. Nós dizemos então que os ácidos nucleicos são moléculas informacionais. Tem esse papel de estocar a informação genética. Quem estoca a informação genética? O DNA. E essa informação ela tem que passar do núcleo para o citoplasma na forma de uma proteína. Então, vocês já devem ter visto, né, que o DNA ele pode se duplicar para gerar novas moléculas de DNA. Esse processo é chamado de replicação ou duplicação. Ele também pode fazer um molde de RNA, que é o RNA mensageiro. Ele tem esse nome porque ele vai levar a mensagem do DNA ou do gene, né, do núcleo para o citoplasma. Então, ele viaja o RNA mensageiro do núcleo, onde ele é produzido, para o citoplasma. Lá ele vai encontrar o ribossomo e vai fazer a síntese proteica, né? Então, esse processo de cópia, né, do DNA em RNA mensageiro é chamado de transcrição, e o processo de leitura desse código, né, pelo ribossomo é chamado de tradução ou síntese proteica. Então, como resultado, nós temos uma proteína sendo formada, né? Então, essa é a função dos ácidos nucleicos, é estocar a informação, e essa informação ela vai ser traduzida através desses códigos da vida, né? Código genético, vai ser traduzida na forma de moléculas que vão fazer uma determinada função, que são as proteínas, né? É por isso que eu costumo dizer que quem manda na célula é o DNA, mas quem executa são as proteínas, né? Então, as proteínas são as grandes executoras aí das funções nas células, tá ok? Então, os ácidos nucleicos têm essa função. Nós temos dois tipos, né, de ácidos nucleicos, que são DNA, ácido desoxirribonucleico, RNA, que apresenta subtipos. A gente vai falar dos três principais daqui a pouco, né? Então, RNA, ácido ribonucleico, né? A função de cada um deles específicas. Do DNA, ele é o repositório, ou seja, o arquivo de todas as informações genéticas dos organismos. E a molécula de RNA, ou as moléculas, né, de RNA, por isso que eu coloquei moléculas, elas transmitem essa informação e as expressam na forma de proteínas, né? Bom, então falando um pouco do bloco construtor dos ácidos nucleicos, né? Nós temos aqui então o nucleotídeo. Essa é a molécula de nucleotídeo. Ela é composta por três partes, como a gente está vendo aqui, né? A base nitrogenada, daqui a pouco a gente vai falar aqui sobre elas variam, né? A base nitrogenada, que pode ser uma dessas 5 aqui. O açúcar, que é a pentose, nesse caso aqui a gente está vendo a ribose, ela tem um oxigênio aqui no carbono de número 2, então é ribose. A desoxirribose não tem esse oxigênio, por isso que é desoxi, né? Ribose, porque ela não tem esse oxigênio. E o terceiro componente é um grupo inorgânico, o fosfato, né? O grupo fosfato. Então, essas três partes compõem o nucleotídeo, que é o bloco construtor dos ácidos nucleicos. Grupo fosfato, pentose, açúcar pentose e a base nitrogenada. Então, tá vendo que aqui o monossacarídeo a gente falou lá atrás, né? Em relação às bases nitrogenadas, quem são elas? Nós temos dois grupos, né, de bases nitrogenadas. Esse grupo aqui ele tem 2 anéis fundidos, são chamadas de bases nitrogenadas porque tem nitrogênio na sua composição, olha, vários átomos, né, de nitrogênio, como a gente vê. Adenina e guanina são duas bases nitrogenadas que têm anéis duplos, né? Então, por isso, elas são chamadas de purinas, ou bases purínicas. E as outras 3, a timina, a citosina e a uracila, elas têm um anel único. Não tem 2 anéis como aqui em cima. Então, elas são chamadas de pirimidinas, ou bases pirimidínicas, né? São 3, então, a timina, a citosina e a uracila. Aí, qual que é a diferença, né? Então, elas vão compor o material genético, vão constituir aqui parte dos nucleotídeos, né? Então, o nucleotídeo ele sempre vai ter um grupo fosfato, uma pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose, do RNA a ribose, e a base nitrogenada, que vai variar, pode ser uma dessas 5 aqui, né? Se for DNA, nós podemos encontrar adenina, guanina, citosina e timina. Não tem uracila no DNA.
Já nas moléculas de RNA, a gente vai encontrar adenina, guanina, citosina e uracila. Não tem timina no RNA. Essa é uma diferença entre os dois, né? E aqui mostrando já o esqueleto das cadeias polinucleotídicas, né? Aqui é uma partezinha da molécula de DNA que a gente está esquematizando, a figura está esquematizando, né? Então, olha só, o esqueleto, né, da molécula de DNA é composto por uma sequência de nucleotídeos. Está vendo que aqui é um nucleotídeo, aqui é outro nucleotídeo, aqui é outro. Eles se ligam entre si através de uma ligação química, aqui, né, covalente, que é chamada de ligação fosfodiéster. Essa ligação ela conecta, né, o fosfato daqui desse nucleotídeo ao carbono de número 3 do açúcar do outro. Então a gente sempre vai ter essa sequência aqui no esqueleto: fosfato, açúcar, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar. Se for uma molécula de RNA, ela vai ter só uma cadeia como essa. Mas aqui, como é DNA, a gente tem duas cadeias que se pareiam, tá vendo? Aqui elas estão pareadas. Então, as bases nitrogenadas que estão aqui projetadas lateralmente, elas vão se ligar às bases nitrogenadas. Na verdade, elas não vão se ligar, mas elas vão interagir, né, através de forças intermoleculares, né, com as outras bases nitrogenadas da outra cadeia aqui vizinha. Então, esse tipo aqui de atração é chamada de ponte de hidrogênio. Aqui está em inglês, né, então são as pontes de hidrogênio. Então, entre a timina e a adenina, nós temos o estabelecimento de duas pontes de hidrogênio, como a gente está vendo aqui, e entre citosina e guanina, 3 pontes de hidrogênio. Sempre vai ser esse tipo de interação. Sempre timina com adenina, TA, e citosina com guanina, CG. E aqui duas pontes entre TA e 3 pontes entre CG. Se de um lado tem timina, do outro tem que ter adenina. Se de um lado tem citosina, do outro tem que ter guanina. Agora aqui desse lado tem adenina, do outro tem que ter timina. E assim vai. Então essas duas cadeias elas se unem, por isso que a cadeia de DNA é uma dupla cadeia, como a gente está vendo aqui. Olha, são duas espirais, né, interligadas, e elas se ligam, uma cadeia se liga à outra, né, através desse pontilhado aqui, que são as pontes de hidrogênio. Então essa é a estrutura da molécula de DNA que foi descrita lá por Watson e Crick, né, pela primeira vez, e que revolucionou inclusive a biologia, né, o campo da biologia, a famosa molécula de DNA. E os RNAs, como eu falei, são tipos. Aqui eu coloquei os 3 básicos, porque tem outros, né, mas assim, esses são os principais, então eu coloquei os 3 principais, mas nós temos também RNA curto interferente, RNA microsomal ou microRNA. Hoje em dia foram descobertos outros tipos de RNA, mas esses são os 3 básicos e os mais importantes, né? O RNA mensageiro é aquele então que leva a informação genética, que é o núcleo da célula, que a gente está vendo aqui, representação aqui na figura. O núcleo, aqui tem a molécula de DNA que fica guardada lá no interior do núcleo, né? É o arquivo das informações. Quando a célula precisa de uma proteína, essa parte da molécula de DNA ela se abre. Essa parte que se abre é o gene. O que é o gene, então? É a unidade que vai expressar, a unidade da molécula de DNA que vai expressar uma proteína lá no final. Então a cadeia se abre, aí vem as enzimas aqui, vão adicionando nucleotídeos do lado oposto, com bases complementares, e vai formando uma cadeia de RNA. Essa cadeia se desloca daqui, tá vendo? Aqui já é o RNA mensageiro, né? Ele sai do núcleo e vai aqui para fora, para o citoplasma. Para fora que eu digo é o citoplasma, né? E aqui ele vai encontrar o ribossomo. Essa estrutura azul aqui é o ribossomo, né? Aqui ele vai passar pelo ribossomo, o ribossomo vai fazendo uma leitura e as enzimas vão adicionando os aminoácidos para a produção de uma proteína. Tá certo? Então, essa é a função do RNA mensageiro. É o que eu queria mostrar em relação à função dele. É levar a mensagem do gene, lá que está lá na molécula de DNA, para o citoplasma para a produção de uma proteína. Então, quando a célula precisa daquela proteína, existem mecanismos que acionam o gene, que ligam o gene, né,
Então, são mecanismos de controle da expressão gênica. Esse gene ligado vai produzir um RNA mensageiro, que vai lá, viaja para o citoplasma, lá encontra o ribossomo e vão ser produzidas as moléculas de proteína que a célula precisa, né? Bom, então o ribossomo ele é composto por quê? Basicamente por proteínas e por RNA ribossômico. Essa é a função do RNA ribossômico, é uma função estrutural. Ele compõe ribossomos. Os ribossomos são produzidos no núcleo, né? E aí também eles viajam para o citoplasma e lá que eles exercem a sua função. Mas eles são formados pela agregação de proteínas e RNA ribossômico. Então, qual a função do RNA ribossômico? É a composição, é compor, né, as unidades de ribossomos, as subunidades dos ribossomos, né? E nós temos aqui essa estrutura em branco aqui, olha, com 3 pontinhos aqui, né? Que são as partes que vão se ligar no RNA mensageiro para que haja leitura do código, né? Essa molécula é o RNA transportador. Então ele tem esse nome por quê? Porque ele transporta essas bolinhas verdes que vocês estão vendo aqui, são os aminoácidos livres, né? Esses aminoácidos se ligam a RNAs transportadores que levam para o local de síntese. Então, chegando aqui, olha, ele se liga aqui. Aqui ele tem um aminoácido específico ligado, de acordo com o código aqui, né? Que está expresso aqui, né? No códon e anticódon, que a gente chama. A enzima vem, retira o aminoácido que está ligado no RNA transportador e liga ele na proteína nascente. E aí vem outro, ocorre a mesma coisa. E assim vai. E aí a proteína vai sendo formada. Então a proteína é esse polímero contendo vários aminoácidos. Então essa é a função dos principais tipos de RNA. O mensageiro levar a informação para a produção da proteína. O transportador é transportar as moléculas de aminoácido para o local de síntese, para os ribossomos, e o ribossômico é o RNA que está presente na composição dos ribossomos. Então tem essa função estrutural. E por último, né, um importante nucleotídeo, embora a gente fale muito sobre ele, mas a gente às vezes não sabe que ele é um nucleotídeo, que é o ATP, trifosfato de adenosina ou adenosina trifosfato. Ele é conhecido como a moeda de energia das células, né? Aqui nós vemos a estrutura dele. Ele tem na sua composição a base nitrogenada adenina, por isso que é trifosfato de adenosina, né? Porque a base é a adenina, uma base purínica, ligada a uma pentose. A pentose, o açúcar, é a ribose, sempre vai ser a ribose também, e o grupo fosfato, só que na verdade são 3 fosfatos ligados em sequência, né? E é a ruptura dessa ligação de fosfato que libera a energia que é utilizada para a célula fazer o que ela precisa, para ela transportar elétrons, para ela transportar íons através da membrana, para a contração muscular, enfim, para tudo que é necessário energia, né, nas células, o ATP ele pode fornecer. Então o ATP ele pode ser visto como um transportador de energia, né? Ele é produzido lá nas mitocôndrias, são as usinas de ATPs, né? Nossas são as mitocôndrias. E aí, saindo da mitocôndria, ele vai para as células e vai suprir as demandas energéticas da célula. Então, as nossas mitocôndrias são como usinas de energia, né? E a energia é o ATP, tá certo? Esse ATP, então, ele é clivado, né? Aí ele dá origem a ADP, adenosina difosfato, né? E aí esse ADP vai para a mitocôndria de novo e lá ele vai ser ressintetizado na forma de ATP. Então, ele é um nucleotídeo, porque ele tem a mesma composição, base nitrogenada, açúcar, né, ribose e grupo fosfato. Portanto, ele é um nucleotídeo. Quando alguém falar de ATP, agora vocês vão se lembrar que ele é um nucleotídeo. Só que ele não faz parte da composição dos ácidos nucleicos. Ele tem apenas essa função de moeda energética das células, né? E aí, finalmente, o último grupo, os aminoácidos e proteínas, né? As proteínas, então, são polímeros de aminoácidos, né? O que é um polímero? Como eu já falei, é uma molécula grande. Imagina um colar de contas, onde cada conta é um monômero, né? No caso aqui, um aminoácido. Então, as proteínas são colares de contas e essas contas são os aminoácidos.
Esses aminoácidos eles se ligam entre si através de ligação covalente, a chamada ligação peptídica. Sempre a ligação covalente, né, que forma os polímeros. No entanto, para cada grupo a gente tem um nome diferente, né? Aqui é a ligação peptídica, nos carboidratos é a ligação glicosídica, no DNA é a ligação fosfodiéster e por aí vai, né? E aí esses aminoácidos se ligam e formam cadeias polipeptídicas, que podem ser chamadas de proteínas, né? Sequências mais curtas são chamadas de peptídeos. Então, sequências aí em geral, até 50, 100, depende dos autores, né? Eles chamam de peptídeos, ou cadeia peptídica, ou polipeptídica. Já as proteínas, elas são sequências mais longas, né? De acordo com alguns autores e outros não, mas alguns autores dizem que para ser proteína tem que ter de 100 a mais aminoácidos, ou pelo menos 100 aminoácidos, né? Para já ser considerado como uma proteína. Então as proteínas são moléculas grandes, de grande peso molecular, né? E falando um pouquinho do aminoácido, quem é o aminoácido? O aminoácido é o bloco construtor, é o tijolo, né? Os tijolinhos que vão formar as proteínas. E os aminoácidos eles têm essa estrutura geral. É importante que vocês saibam essa estrutura para reconhecer. Quando eu dou aula de bioquímica, eu nunca peço para os alunos ficarem decorando fórmula, mas eu sempre peço para eles decorarem do aminoácido, porque não é tão difícil, né, para se decorar. E também é importante para reconhecer. Vocês, como biólogos, né, vão bater o olho aí nas estruturas químicas e vão falar: não, vocês viram lá no carboidrato, né, que ele tinha várias hidroxilas, tinha anel, então vocês associam com carboidrato. Vocês viram lá nos lipídios, né? Os lipídios eles vão ter bastante carbono e hidrogênio, cadeias, né, hidrocarbonadas, é o que caracteriza os lipídios. Lá no DNA, no RNA, as cadeias polipeptídicas, então são cadeias de nucleotídeos. É importante também saber a estrutura do nucleotídeo. E aqui, nas proteínas, o aminoácido, né? Então, ele tem essa estrutura, ele tem na sua composição um carbono que fica no centro da molécula, por isso que é chamado de carbono central ou carbono alfa, né? Ele pode ter esses dois nomes, carbono central ou alfa. Lembra que o carbono sempre faz 4 ligações, né? Então ele tem 4 ligantes. Quem são os 4 ligantes? São ligantes diferentes. Desse lado nós temos o grupo amina, que é NH2, né? Ou pode ser NH3 também, que é o grupo amino, nesse caso, né? E tem uma carga positiva. Então aqui a gente está representando o grupo amina. Então é nitrogênio ligado a 2 hidrogênios. Do outro lado oposto, nós temos o grupo ácido carboxílico, ou carboxila, que é C-OH. Né? Então, essa porção aqui confere características básicas e essa outra porção confere características ácidas aos aminoácidos. Por isso que ele é chamado de aminoácido, né? Tem o grupo amino e o ácido aqui. E os outros ligantes são um átomo de hidrogênio, e um grupo R chamado de radical, ou grupo R, ou também cadeia lateral, né? Tem esse nome de cadeia lateral. E essa parte é a parte que varia. Então, se você verificar a estrutura dos 20 aminoácidos, nós vamos encontrar 20 aminoácidos, né? O que difere um do outro? Por exemplo, o que difere a valina da cisteína? É exatamente esse ponto aqui, o grupo R, que vai ser diferente. Então, é ele que dá identidade aos aminoácidos. Então, a gente vai identificar o aminoácido simplesmente pelo grupo R. Aqui vai ser sempre igual nos 20 aminoácidos. Grupo amino, átomo de hidrogênio, grupo carboxila, ligados ao carbono central. E o que vai mudar vai ser essa porção aqui, é ela que vai dar então a identidade. Então, nós temos um total de 20 aminoácidos. Como eu falei, o grupo R, ou cadeia lateral, confere a identidade de cada aminoácido e também define as propriedades físico-químicas, né, desses aminoácidos. Né? Então, de acordo com esse grupo R, se ele tiver características polares, a molécula de proteína, né, se ela tiver mais desses aminoácidos polares, ela vai se comportar mais como uma proteína polar. Né? Então, assim, a gente classifica como polar, apolar, ácidos e básicos. Né? E a gente agrega
os aminoácidos em grupos, como a gente está vendo aqui. Dependendo do autor, muda um pouquinho isso. Mas aqui na parte de cima a gente está vendo dos 20, 9 aminoácidos. Esses 9 aminoácidos, glicina, leucina, triptofano, alanina, isoleucina, metionina, valina, fenilalanina e prolina, todos eles são apolares. O que quer dizer isso, apolar? Significa que são, né, cadeias laterais que vão conferir apolaridade. Vão fazer com que a proteína, se ela tiver muitos desses componentes, ela tem uma característica mais apolar. É o caso das proteínas de membrana. Elas têm bastante desses aminoácidos com cadeia lateral, ou grupo R, apolar. Né? Depois vem os ácidos, por isso que tem esse nome, ácido aspartico e ácido glutâmico, cadeia lateral com característica ácida. Aí nós temos aqueles com característica básica, que são 3, lisina, arginina e histidina. E por último, os polares, que não são nem ácidos, nem básicos e nem apolares, eles são polares, né? Essa polaridade é devido aí à presença de oxigênio, nitrogênio na cadeia lateral, que é o caso da serina, treonina, cisteína, asparagina, glutamina e a tirosina. Então esses são os 6 aminoácidos com características polares. Se nós somarmos todos, vai dar 20. Então esses são os 20 aminoácidos, né, que vão compor aí as proteínas. Bem, aí a ligação peptídica, como que ela é feita? Ela é feita entre 2 aminoácidos, né? São 2 aminoácidos que reagem, mais especificamente é o grupo carboxila, que vai reagir com o grupo amino do aminoácido que está aqui do lado, né? Então vai haver uma reação aqui entre esse OH do grupo carboxila com um dos hidrogênios aqui do grupo amino, né? E vai formar uma molécula de água, como a gente está vendo aqui. E aí, esse carbono vai se ligar ao nitrogênio, né? Então, aí a gente vai ter aqui a formação da ligação peptídica. Nesse caso, nós temos 2 aminoácidos ligados, então é um dipeptídeo. Se for acrescentado um outro aqui, vai ser um tripeptídeo, e assim vai, até formar um oligopeptídeo, um polipeptídeo, e uma molécula ainda maior, que seria então a proteína. Certo? Então essa é a ligação peptídica, é uma ligação covalente, estabelecida entre 2 aminoácidos. Em relação agora às proteínas, então os aminoácidos vão se ligar, vão formar essas cadeias polipeptídicas, que vão se constituir nas proteínas. Como que é uma proteína? Como que ela se estrutura? As proteínas, elas têm uma forma específica, cada proteína tem uma forma, uma configuração espacial que é específica para cada uma delas. Isso é muito importante, porque isso define a função. Há uma estreita relação entre a forma da proteína e a função que ela executa. E se isso não estiver correto, se tiver algum problema genético que vai produzir uma proteína defeituosa, ou se tiver algum fator que estiver afetando a integralidade da estrutura da proteína, ela para de funcionar. Então é muito importante a estrutura da proteína, ela tem que ter a sua forma correta, a sua conformação espacial correta, como ela tem que ser, para que ela execute a sua função. Uma enzima, por exemplo, que é uma proteína, se ela não tiver a forma correta, ela não faz catálise. Então aqui nós temos, olha só, a sequência de aminoácidos, os aminoácidos vão se ligando, vão formando a cadeia. Essa sequência de aminoácidos é chamada de estrutura primária, né? Então, à medida que ela vai se formando, os átomos presentes aqui, né, as unidades químicas presentes, elas vão se atraindo e elas fazem muitas vezes com que esse fio, imagina que aqui é um fio, faz com que ele se enrole. Eu sempre uso como analogia o fio de cabelo, né? Imagina um fio de cabelo liso que se enrola. Então, esse enrolamento, essa forma helicoidal, né, que a estrutura primária adquire, é a estrutura secundária, né? Então ela já adquire esse arranjo espacial na forma de hélice, o cabelo que se enrola. Agora imagina que você pegou esse cabelo, né, enrolado, e você dobrou sobre ele mesmo e formou um bolinho. Esse bolinho, que é o dobramento, enovelamento da cadeia polipeptídica, é a estrutura terciária. Tá vendo que aqui está representando a hélice, né?
Então imagina que você pegou aquele fio de cabelo e formou um bolinho. Essa é uma cadeia polipeptídica, que já é uma proteína pronta. Ela pode ser uma proteína pronta, mas ela pode se juntar a outros bolinhos de fio de cabelo, tá vendo? E aqui nós temos uma, duas, três, quatro. É o caso da hemoglobina, que tem 4 subunidades, né? Ou 4 cadeias polipeptídicas. Então a junção das cadeias polipeptídicas para formar proteínas ainda maiores é chamada de estrutura quaternária. Então já é um nível além, né, de estruturação. E pode ir além ainda, né? Tem algumas proteínas, como é o caso da tubulina, que ela tem uma estrutura quaternária, ela é formada por 2 subunidades, por 2 cadeias polipeptídicas, que vão se juntando e formando os microtúbulos, que já são estruturas inclusive visíveis ao microscópio eletrônico, né? São estruturas subcelulares formadas então pela agregação ou pela polimerização de proteínas, correto? Então, as proteínas elas se estruturam dessa forma. Importante é vocês saberem que elas têm esse enovelamento, né? Esse dobramento final que é importante para a execução da sua função. Nesses níveis, nível primário, secundário, terciário e algumas podem ter, nem todas, mas algumas podem ter estrutura quaternária, tá ok? Insulina, por exemplo, que é um hormônio, ela não vai ter essa estrutura quaternária, ela vai ter até o nível terciário. Mas já a hemoglobina, que é uma proteína transportadora de oxigênio no sangue, função de transporte, ela vai ter essa conformação aqui, essa estrutura em nível quaternário, com 4, inclusive com 4 subunidades. Mas ela pode ter 2, pode ter 3, o colágeno, por exemplo, tem 3 subunidades, né? E assim vai. Bom, e por último, a gente já está finalizando para falar das funções das proteínas. As proteínas têm inúmeras funções. Elas são tão importantes que, por exemplo, sem enzima, né, não teria vida. Então, se não existisse proteína, não existiria enzima, né? E a vida, como a gente conhece ela hoje, ela não funciona, ela não opera sem enzimas, né? Então, uma das importantes funções das proteínas é a função de catálise. São os catalisadores. Então, as proteínas que fazem catálise são chamadas de enzimas. São inúmeras enzimas que estão presentes aí no nosso metabolismo afora, né? As proteínas têm importante função estrutural, formam estruturas. Já são proteínas que têm uma arquitetura mais rígida, né? É o caso do colágeno, que a gente encontra na pele, da queratina, que a gente encontra no cabelo, na pele. Então, tem função estrutural, são proteínas de resistência. Temos proteínas de reserva, são aquelas que acumulam aminoácidos, né, como é o caso da albumina do ovo, viu? Tem a albumina do sangue também, mas essa é a do ovo, ela está presente na clara do ovo, então ela é uma reserva de aminoácidos e de nitrogênio para o embrião que está se formando dentro do ovo, por isso que ela é uma reserva, né? E a caseína, que é a proteína do leite. Então também é uma proteína de reserva porque vai servir de alimento para o recém-nascido, né? No caso dos mamíferos. Proteínas de transporte são várias também. Tem a ferritina, que transporta ferro no sangue. Aliás, a transferrina, né? A ferritina ela acumula, ela é de reserva, ela acumula ferro. A transferrina ela transporta ferro. Né? Temos também as apolipoproteínas que transportam lipídios. E temos uma famosa, bem famosona, que é a hemoglobina, muito estudada, né? A proteína do sangue que transporta o nosso oxigênio, né? Um exemplo mais clássico aí, né? As proteínas contráteis são aquelas relacionadas à contração e movimento. É o caso das proteínas do músculo, né? Que são responsáveis pela contração do músculo. As principais são a quitina e miosina. São 2 exemplos aí, mas tem também algumas que promovem a movimentação de organelas dentro das células, como é o caso da cinesina. Também pode entrar aqui nesse grupo. As proteínas protetoras ou de defesa. Aí são os anticorpos. Os anticorpos são proteínas. Então, tá vendo que proteína é muito importante, né? São proteínas que combatem aí os antígenos, né? Os micro-organismos e todo material invasor que entra no nosso corpo. O nosso organismo produz anticorpos contra, né? Então, são moléculas de proteínas que se ligam e neutralizam esses antígenos. Então, tem uma função de proteção.
Alguns hormônios são proteicos, a gente falou de alguns hormônios que são lipídicos, mas tem hormônios que são proteínas, é o caso da insulina. A insulina ela regula a quantidade de glicose no sangue, ela é extremamente importante. E a insulina é uma proteína, então são os hormônios proteicos. Assim como o hormônio do crescimento também é uma proteína. Outras proteínas funcionam como receptores de membrana. As proteínas transportadoras de membranas, chamadas permeases, são aquelas proteínas que estão na membrana, fazem transporte ou funcionam simplesmente como receptores que vão se ligar, por exemplo, a hormônios, né? E vão fazer com que a célula responda àquele hormônio. Então, são receptores. Aí a clorofila, lembra que a gente falou lá dos carotenoides, né? Os carotenoides são lipídios, mas a clorofila, que é o pigmento verde, responsável pela fotossíntese, é uma proteína, né? Então, tem também essa função de pigmento e produção, no caso de energia aqui também, né? E pode estar relacionada à hereditariedade também, as proteínas, porque elas envolvem o DNA, no caso as histonas, vocês já devem ter ouvido falar, né? Acho que nessa unidade fala sobre as histonas. E são proteínas que se ligam ao DNA, né? Então são importantes aí na questão da hereditariedade. E tem outras funções também, aqui a gente citou algumas para a gente exemplificar, mas tem muitas outras funções também que as proteínas podem executar, né? E por último, falando um pouquinho sobre a influência do meio sobre as proteínas. Porque como a gente viu, as proteínas elas se dobram, e esse dobramento e acabamento final, né, e projeção tridimensional dessa proteína é extremamente importante para a sua função, e há alguns fatores que podem interferir e que podem danificar a estrutura da proteína, que é o caso da alta temperatura, não a baixa, porque a baixa inclusive a gente congela para conservar, né? Quando a gente trabalha com enzimas no laboratório, a gente faz ensaios bioquímicos, muitas vezes a gente congela o tecido, então isso não afeta a atividade da enzima, por exemplo. Mas se eu aquecer a enzima, sim, já afeta, né? Então a alta temperatura ela provoca efeitos negativos, ela pode inclusive destruir, desnaturar, a gente vai falar daqui a pouquinho que é a desnaturação, desnaturar essa proteína, assim como mudanças do pH, uma diminuição ou um aumento do pH, podem também provocar mudanças na estrutura, também alterações na concentração de sal podem também afetar a estrutura das proteínas. Então, todos esses fatores, eles podem levar a esse processo que a gente chama de desnaturação, né, que seria a perda da estrutura normal da proteína, e como ela perde a sua estrutura, ela perde também a sua função, como a gente já bem falou, né? Então, esse processo de desnaturação leva à perda, né, da estrutura da proteína. Um exemplo de desnaturação é o cozimento da clara do ovo, né? Então a clara do ovo está em estado líquido. Quando você cozinha o ovo, o que acontece? A proteína que está presente na clara, que é a albumina, ela se desdobra, ela se desenrola. Ela se desenrola e se liga uma na outra, porque elas interagem, né? Quando elas se desenrolam, partes da molécula ficam livres para poder interagir com outra parte de outra molécula vizinha. Então vai formando ali um polímero, né? E por isso que a clara do ovo se torna sólida, porque ela se polimeriza, né? Então a clara ainda crua, ela é líquida, e quando cozida ela é sólida. E também o cozimento do ovo é um exemplo de que esse processo de desnaturação, dependendo do grau, se ele é muito severo, e é o caso, né, do cozimento do ovo, ele é irreversível, porque se você esfriar o ovo, a clara não volta a ficar líquida, né? Então a proteína ela desnaturou, ela perdeu a sua estrutura, perdeu a sua função. Então por isso que é importante que a proteína ela é formada dentro da célula, lá ela tem um ambiente favorável para o seu dobramento, ela se dobra, adquire a sua consistência, o seu formato tridimensional normal, e ela pode executar a sua função. Quando foge desse ambiente do interior da célula, o que acontece? A proteína pode desnaturar, né? Bem, então basicamente é isso que eu gostaria de falar para vocês. Esse é o nosso último slide. Agradeço a atenção de vocês.
A nossa avaliação ela vai ser bastante pautada nessa aula, também no caderno de atividades que eu passei para vocês. E eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais comigo. E é isso, e até a próxima. Até mais, pessoal.